Cara, o livro 50 Tons de Cinza, na verdade, é uma porta escancarada para o inconsciente feminino. É uma porta escancarada para o inconsciente feminino. Eu, de fato, critiquei muito a obra da Elle James sem antes ter, de fato, lido ela. Eu basicamente me pautei bastante em resumos, mas não na obra em si. Eu era para ter lido a obra, então eu decidi fazer isso. Eu peguei o primeiro livro da trilogia, que é de fato 50 Tons de Cinza. Aí depois vai ter o 50 Tons Mais Escuros e depois vai ter o 50 Tons de Liberdade. Aí eu peguei o primeiro, né, os 50 Tons de Cinza de fato. O que eu percebi ali? Eu percebi que a Elle James, ela pintou um quadro com palavras, logicamente, você consegue imaginar tudo perfeitamente acerca do que está acontecendo nas dinâmicas, né, narradas ali no livro. E uma das coisas que eu percebi é que a Elle James pintou perfeitamente o sonho feminino. Né? Lógico, eu estou falando aqui da regra e não da exceção. A gente sabe que quando a gente está falando de pessoas, a gente sempre tem a regra, ou seja, pessoas bem parecidas, e aquela que se difere, né, que é fora da curva, que é a exceção. A regra é o maior número, sempre. E senão a regra se chamaria exceção, né? Bom, mas de qualquer forma, o que acontece? Deixa eu pegar uma. Pronto. O que acontece? Quando a gente basicamente analisa a vida da Anastácia, a gente consegue, de uma certa forma, perceber que a Anastácia, ela basicamente tem uma vida perfeita, digamos assim. Uma vida que, de uma certa forma, as mulheres em geral gostariam de ter. Uma das coisas que você percebe é que a Anastácia, ela não tem muitas preocupações. A Anastácia, ela tem as necessidades dela muito bem supridas. Né? Ela basicamente não precisa se preocupar com o que ela vai comer ou vestir amanhã. Ela não se preocupa com elevação, por exemplo, de preços nos supermercados, se o dinheiro do salário curto e mirrado dela vai dar para suprir as necessidades dela de fato. Você vê que a Anastácia, a partir do momento que ela está ao lado do Christian, né, do Christian Grey, ela não se sente mais insegura e ele, de uma certa forma, consegue transferir essa segurança para ela perfeitamente, exatamente porque ele é o estereótipo do alfa, ele é o alfa, entende? Então, logicamente, uma das características do alfa é que a mulher não se sente insegura ao lado dele, né, já que ele tem condições, né, de suprir as necessidades dela. Basicamente, ele pode suprir as necessidades dela fisiológica, as necessidades de segurança, as necessidades de relacionamento, as necessidades de... Ele pode, inclusive, logicamente, ajudar elas nas necessidades de autorrealização. Então, de fato, né, essa, no caso, é a pirâmide de Maslow. Na pirâmide explicando um pouquinho, na pirâmide de Maslow, você vai ter um vislumbre do que são as necessidades e a hierarquia em que essas necessidades estão na vida dos seres humanos. Basicamente, Maslow ele vai dizer que existe determinadas necessidades e a partir do momento que essas necessidades elas forem supridas, os seres humanos se tornam o que ele chamou de autoatualizadores. Basicamente, essas pessoas elas são pessoas, resumindo e trazendo o conceito que Maslow queria imprimir, foi de fato que elas são felizes. Exatamente como hoje é pintado a felicidade, né? Aquela vida completamente maravilhosa e incrível. Então, o que acontece? Quando a gente observa a vida da Anastácia, você vai ver que a vida dela ela é completamente sanada
né? Essas necessidades, geralmente, ela é basicamente sanadas, todinhas elas. Então, ela tem as necessidades fisiológicas muito bem sanadas, né? E isso explica exatamente porque ela tem uma necessidade sexual muito grande, entende? Ela não desloca a pulsão para preocupações, entende? Então, logicamente, ela tende a ter uma pulsão encaminhada para o desejo sexual, né? Não tem quando as mulheres elas estão muito preocupadas com certas coisas na estrutura da realidade delas, elas perdem um pouco o desejo sexual. Quando elas estão muito preocupadas com certas coisas, com medo de certas ameaças, né, tanto constituídas como ameaças em potenciais, elas de uma certa forma perdem o desejo sexual. Uma mulher triste, por exemplo, não tem desejo sexual, né? Então, quando você pega a própria Anastácia, você vê que a Anastácia ela não tem muitas coisas para se preocupar na vida dela. Você vê que uma das maiores preocupações dela é de fato se ele vai machucar ela no momento que ela assinar o contrato, né, que ele basicamente estabelece ali, né, aonde a partir por meio daquele contrato vai se estabelecer uma relação de dominador e submissa, não é? Então a Anastácia basicamente ela precisa assinar esse contrato, e esse contrato ele tem várias cláusulas estranhas ali, né? Tem uma porrada de coisa, ela vai ser açoitada, amordaçada, enfim, tem umas coisas bem malucas ali. E ela basicamente fica assustada com isso, né? Já que a Anastácia, bom, ela não tinha nenhum relacionamento anterior, né? Ou seja, ela era inexperiente, e outra, ela também era virgem, né? Então ela não tinha muitas experiências no que tange a isso. Então acontece que, logicamente, ela se sente um pouco ameaçada nesse sentido por já ter esse baque inicial. Não é uma coisa comum na sociedade você ver um cara querendo amordaçar uma mulher e ter prazer nisso. Não é uma coisa muito comum, logicamente ela ia se sentir assustada. E essa basicamente é a única preocupação dela, sendo que é incrível como isso nem é tão pesado nas preocupações dela. Bom, é lógico, se você for pegar o primeiro livro, né, e até boa parte dele, eu não terminei ainda o primeiro livro, mas até boa parte dele, já uns 70% do livro, passando 70% do livro, você vai ver que ela ainda não assinou o contrato, né? Então, ela ainda não experimentou esse lado um pouco masoquista, né, do Christian Grey. Mas, de qualquer modo, ele é um cara que ele basicamente livrou a Anastácia dos perigos do mundo e, de uma certa forma, conseguiu estabelecer uma barra protetora em torno dela, que, de uma certa forma, fez ela se sentir segura, né? E, logicamente, além disso, né, tem o fato dele ser um cara que ele é supridor de necessidade sexual. Se você for ver, hoje, a maior parte das mulheres, ela não tem esse homem. Elas não têm esse homem. E elas gostariam de ter, mas elas não têm. Elas não têm um homem bem-sucedido, muitas vezes, com recursos financeiros abundantes, que de uma certa forma transfere uma sensação de segurança fenomenal para elas, de modo que elas não sintam mais medo da vida e da própria realidade, né? Não tem esse homem que de uma certa forma a protege, né? Não tem muitas vezes o homem que satisfaz os maiores desejos sexuais e é mestre nisso, né? Quando você vê a relação da Anastácia com o Christian Grey, você vai ver que o Christian Grey ele satisfaz as necessidades sexuais todas da Anastácia, né? E logicamente isso é um ponto marcado para ele. E na realidade da maior parte das mulheres, elas muitas vezes têm homens que muitas vezes nem têm necessidades sexuais. Entende? Então, isso de uma certa forma apresenta para elas a vida que elas gostariam de ter. Uma vida livre de preocupações, aonde existe um homem completamente supridor de
todas as necessidades existentes. Ou seja, um homem profissional em ser homem, né? E, de uma certa forma, porque, logicamente, você já deve saber, inclusive já teve vídeos que eu falei acerca disso, uma das coisas que as mulheres mais querem nos homens, o que elas mais querem encontrar nos homens é segurança. As mulheres querem se sentir seguras e esperam isso dos homens. E isso já é de tempos atrás, isso não é de hoje. As mulheres precisavam disso há tempos atrás para sobreviver, né? Lembrando que as mulheres sempre precisaram de proteção. Não só as mulheres, quanto a prole. E ela precisava escolher homens capazes de protegê-la. É por isso que ela de uma certa forma, dá uma prioridade à característica da capacidade do homem de prover a segurança para ela, né? E quando a mulher ela tem em seu imaginário completamente construído, porque o livro, ele, de uma certa forma, fornece um imaginário, ele constrói um quadro, uma pintura, né, imaginativa acerca daquilo que de fato é um grande desejo para as mulheres. O próprio Christian Grey é o homem que elas desejam. A própria vida da Anastasia é a vida que elas desejam muitas vezes. Entende? É por isso que aquele livro, ele recruta a atenção das mulheres. E ele acaba também recrutando a atenção dos homens, porque os homens querem ser o Christian Grey. Entende? Os homens querem ser o Christian Grey. Homem, ele de fato quer ser o alfa. O grande problema e a barreira que o homem enfrenta é que ele não consegue ser o alfa. Porque a própria realidade, de uma certa forma, muitas vezes o impede e ele não consegue quebrar os obstáculos. Às vezes ele sofre dificuldades para, por exemplo, ser bem-sucedido. Às vezes ele não se encontra ainda na vida para ser bem-sucedido. Entende? Muitas vezes ele ainda não se deparou com oportunidades ideais, com boas oportunidades. Muitas vezes ele não sabe criar as oportunidades que precisa criar. Entende? E muitas vezes também ele não tem aquele corpo que remeta à saúde, uma outra característica do alfa que as mulheres também apreciam. E de fato, você vai me dizer, mas as mulheres são muito exigentes. Elas são muito exigentes, porque precisavam ser. Entende? Não mudou. As características que as mulheres usam para selecionar os homens são as mesmas. Né? Claro que mudou algumas coisas porque o mundo mudou. Antigamente a força física era mais importante, era o sinônimo, era a representação do poder. Hoje, no mundo capitalista, o dinheiro é a representação do poder. Por isso que as mulheres gostam de homens bem-sucedidos. Né? Então, você percebe isso exatamente na história. Então, a história, ela pinta a imagem do homem ideal. Ela pinta a imagem da vida ideal. E as mulheres, né, quando elas basicamente são bombardeadas com toda aquela história e com todo aquele conteúdo imaginativo que o livro ajuda elas a criar, elas simplesmente ficam desejosas por tudo aquilo. Elas querem viver como a Anastasia. Elas querem um homem como o Christian Grey. E, logicamente, aquele livro, ele é exatamente a representação do desejo feminino. Aquele livro, ele escancara o inconsciente feminino. É uma coisa de louco. Entende? É uma coisa de louco. E quando você estuda aquele livro minuciosamente, você tem o conhecimento do inconsciente feminino ali, nas suas mãos. Entende? Então, o lado bom, né, uma das coisas que eu encontrei, que eu achei fenomenal no 50 Tons de Cinza, é a capacidade que ele te dá de entender de fato o que as mulheres querem. E as mulheres querem isso. Elas querem, de uma certa forma, uma vida similar à da Anastasia, de necessidades supridas e de um homem alfa satisfazendo todas as necessidades que elas possuem.